Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais do portal AM1. Está começando mais uma edição do programa AM1 Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre revitalização de prédios históricos no centro da capital amazonense. E sobre esse assunto eu converso com Bernard Martins, ele que é presidente da Fundação Doimo e diretor do grupo UAI, Mercado de Origem. É agora, com transmissão pelas redes sociais do portal AM1. Olá, Bernard, seja muito bem-vindo ao portal AM1. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco mais do Palácio Rio Branco. E olha, eu já vou me adiantar para o público que está nos assistindo, que aqui, durante um bate-papo antes dessa gravação, eu troquei várias vezes o nome Palácio Rio Branco para Palácio Rio Negro. Então a gente já combinou aqui que se eu errar novamente o nome, ele vai me corrigir. Eu vou muito gentilmente corrigir sutilmente. Então, Bernard, qual é o principal ganho que a revitalização do Palácio Rio Branco traz para a cidade de Manaus? A ideia da Fundação Doimo é transformar o Palácio Rio Branco num dos grandes polos, uma das grandes centralidades da revitalização do centro histórico de Manaus, né? Tem um centro muito bonito, um centro histórico que conta literalmente a história da cidade, a história do estado e que ao longo dos anos ele foi degradado, seja por falta de iniciativa do poder público ou questões sociais. Isso é um fenômeno brasileiro. A nossa ideia com o restauro do Palácio Rio Branco é transformar ali num hub de cultura, de arte, de desenvolvimento, que atraia novamente a população de Manaus a frequentar o centro. Porque Manaus tem ali, a área do Rio Negro é maravilhosa, é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Eu não sou de Manaus, eu posso falar isso com propriedade de quem não está acostumado com essa vista maravilhosa. Mas eu quero transformar, eu quero trazer a população de Manaus para o centro. E como é que eu trago? Trago ocupando, trago destinação, esse patrimônio histórico tão bonito que é o Palácio Branco, que é o mercado de origem que é ali pertinho, que a gente também está restaurando e está dando destinação. Então a ideia é atrair a população de volta ao centro, com arte, com cultura, com lazer, com gastronomia e depois o turismo. E que impactos imediatos essa cidade, no caso Manaus, deve sentir? Olha, eu vou falar um pouquinho do mercado de origem ali no Bootline que a gente está reformando. A cidade já sente os impactos dele. Por exemplo, ali é um imóvel que não tinha destinação nenhuma há mais de 2, 3 décadas. E agora a gente tem feito lá a obra do mercado de origem. Já tem shows ali, os bois estão treinando ali, estão ensaiando ali. Então você já tem a população começou a frequentar o entorno ali do mercado de origem. Agora, com o Palácio Branco, a nossa ideia é abrir o mais rápido possível, já no começo do ano que vem, para a população local, para nossas feiras de arte, nossas feiras de design, nossas feiras de cultura, para a população começar a frequentar também o Palácio Branco. Então, eu já consigo sentir o início de um circuito cultural ali no centro, né? Tomara que a gente faça um circuito cultural que comece lá do Adolfo Lisboa, né? O mercado tão bonito igual o Adolfo Lisboa, passe pelo prédio da Alfândega, um prédio que dá para a gente restaurar, dá também para dar destinação, passa pelo Porto, chega no mercado de origem, vá até o Palácio Rio Branco e termine lá no Mirante Lúcio Almeida. Olha que legal para a cidade, olha que força que tem isso cultural, esse circuito turístico também cultural aqui em Manaus. Agora, me tira uma dúvida, Bernard. As obras de restauração do Palácio Rio Branco, elas já iniciaram? Vão iniciar? Como é que está o cronograma? Nós já começamos as obras, nós recebemos o Palácio, foi uma sessão junto com a Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, ela é uma parceria que a gente tem feito com ela, e deve ter mais ou menos uns 4, 5 meses. E desde então a gente fez a primeira etapa, que foi o mapeamento da situação do imóvel, né? O que tinha de mais urgente a ser feito, o que não era urgente, mas é importante. Esse mapeamento nós estamos terminando agora. E assim, no dia seguinte que a gente assumiu, a gente encontrou uma situação muito grave, que era o telhado
estava muito deteriorado, tinha muitas telhas quebradas e estava chovendo literalmente dentro do palácio. Então aquele patrimônio todo estava com risco de desaparecer em virtude das chuvas. Então a gente já teve que reformar o telhado inteiro ali do palácio. Tivemos que, olha como é que o restauro é algo muito artesanal, né? Nós tivemos que encontrar telhas da época, para não perder a junção das telhas ali, para colocar telhas novas. Agora, a gente lavou também o palácio inteiro para ver o que tinha de mais danoso, o que não tinha. Tivemos que restaurar toda a parte elétrica já do palácio, porque tudo foi vandalizado, foi furtado, impressionante. Toda a parte elétrica, parte hidráulica a gente teve que rever. E agora a gente começou a fazer o restauro tanto do piso quanto do teto. Um teto maravilhoso, o teto do Palácio Branco. Então a gente está andando. Ao mesmo tempo, a gente não só tem a seção do Palácio Branco, mas dos anexos também. São um prédio ali de 9 andares, bem no fundo do palácio, que é bem grande. Nós demoramos mais de 3 meses para tirar só os entulhos derivados de vandalismo, porque a pessoa ia lá roubar um cabo, ela puxava o gesso inteiro e caía, foi depredando o prédio. Só tem concreto hoje no prédio, tem nada mais que não dava para levar. Então a gente passou mais ou menos, foram mais de 40 caminhões de caçamba para tirar só essa parte do entulho dos anexos. Mobiliário de época, nenhum. No palácio, dentro do Palácio Branco ainda tem algum mobiliário. O que seriam esses mobiliários? Por exemplo? Você vai ter poltronas de época, tem uma mesa maravilhosa, até que a Secretaria da Cultura pegou para já expor ela, maravilhosa, de umas 20 lugares no Salão Nobre. Tem um relógio, tem alguns móveis, mas é pouca mobília, mas é mobília de época e a história dessa mobília é muito interessante, que eles compraram lá no Rio de Janeiro, quando foram inaugurar o Palácio Branco dentro de um antiquário lá. Muito legal essa história. Mas isso fica sob responsabilidade? Sim. Da fundação ou é devolvido para o governo? Hoje encontra-se na nossa responsabilidade. E algumas coisas o governo tem pedido de volta para dar destinação mais rápido, né? Não é todos os móveis ali que a gente vai usar, né? Fala um pouco mais para mim sobre o papel da iniciativa privada na preservação do patrimônio público aqui de Manaus. Eu acho que já passou do momento da gente entender que a iniciativa privada e o poder público, eles andam juntos em muitas medidas, né? Onde a iniciativa privada não consegue ir, tem que ter poder público, e em todos os outros lugares tem que ter iniciativa privada. E esse caso é clássico. O poder público, todo mundo sabe, o orçamento é limitado. Principalmente, vamos falar do orçamento estadual aí, a pessoa está preocupada com saúde, segurança, rodovia, estradas, e em algum momento o orçamento é escasso para revitalização, para restauro desses imóveis. E aí que entra a iniciativa privada. É uma forma da iniciativa privada retribuir e contribuir para a melhoria da cidade que ela está, do grande centro urbano que ela se localiza, que ela já está ganhando seu proveito econômico e que dá para pegar dentro desses imóveis e dar uma destinação econômica legal para eles se manterem. O exemplo do palácio. Simplesmente restaurar um prédio, igual acontece muito no Brasil, o poder público vai lá, pega um financiamento, restaura o prédio, mas não dá destinação para ele fica lá parado. Então, qual que é o interessante do papel da iniciativa privada? Não só restaurar o prédio, mas também dar destinação econômica, social, relevante para o imóvel ser utilizado de verdade pela população da cidade. Então, a nossa ideia e o que a iniciativa privada pode fazer de melhor é unir o restauro com a utilização do imóvel para um propósito maior para a cidade. E é justamente esse ponto que era a minha próxima pergunta, que eu acredito que você acabou de responder, mas eu vou fazer ela assim, ainda assim, Sim. Que aí se você quiser complementar com algo, que é como a Fundação Dóimo vai garantir que o palácio continue ativo e sustentável, né? Essa questão sustentável, você citou mais cedo, logo no início da entrevista, que vocês tiveram que fazer de imediato um reparo no telhado, e vocês tiveram que procurar telhas da época. Sim. Né? Então, isso aí é sustentável? Uma das partes do projeto, estou assim, expandindo um pouco a conversa, nós vamos precisar
E Manaus vai precisar de fazer uma escola de restauro aqui na cidade se ela quer ver o patrimônio histórico dela restaurado. Porque você não tem mão de obra aqui em Manaus ou em qualquer lugar do Brasil. Esses ofícios muito manuais, eles se perderam ao longo do tempo, né? Vou dar um exemplo da dificuldade natural, não é um fenômeno de Manaus, mas uma dificuldade natural do restauro. O Palácio Branco tem um elevador lá maravilhoso, histórico, ele deve ter 100 anos. Como que eu vou fazer manutenção de um elevador de 100 anos? Olha que dificuldade de achar essa mão de obra especializada. Eu preciso refazer os afrescos que tem ali na pintura, nas paredes do segundo andar do palácio. Eu preciso de um pintor que entenda do ofício de como era feita a pintura na época. Então, essa é a dificuldade de manter esse restauro perene, né? Perpetualizado. Mas a forma que tem de financiar essa perenidade, financiar que esse restauro continue ao longo das gerações, é dando uma destinação econômica, que é o que a gente tem dito, né? Transformar aquilo ali num grande hub de economia criativa. Feira de arte, feira de design, espaço de exposição, algumas lojas. Assim, dá para fazer tudo, porque não é só o palácio, é também o anexo que tem 9 andares. Então a ideia é feiras, e também a parte de escolas educacionais, fazer a Escola do Empreendedorismo aqui de Manaus e a Escola do Restauro aqui de Manaus. Essas são lições que a Fundação pretende trazer de outros projetos aqui para Manaus, porque vocês têm projetos no Brasil Sim. todo, né? Essa é uma lição que já está sendo implementada em outras cidades e vocês pretendem trazer para cá como exemplo ou não ainda? Nós já temos um histórico bom de fazer essas intervenções em centros urbanos de grandes cidades, né? A gente já fez isso em Belo Horizonte, a gente já fez isso na Bahia, já fez isso em São Paulo. O Casarão Doimo, que é lá em São Paulo, tem até só pesquisar na internet, Casarão Doimo, é um lugar maravilhoso. Nós pegamos 2 casarões perto da Avenida Paulista que tinham 40 anos, que ninguém morava lá, estava sendo invadido já por morador de rua, morando lá dentro, e restauramos e fizemos uma grande, como se fosse uma vila, e virou um espaço da fundação. Nós ancoramos esse casarão com uma mostra de design da nossa indústria de móveis de alta decoração, que é a Doimo Brasil, e entregou o casarão para a sociedade. O casarão fica de porta aberta aos finais de semana, você tem piquenique, tem gente andando lá, frequentando. É isso que a gente faz, revitaliza Hipercentro de forma a resgatar a história, mas dando destinação social e econômica para as coisas que a gente intervém. Bernardo, como é que foi definida a proposta do Palácio Rio Branco, quase eu falo Rio Negro aqui, Rio Branco, como hub de cultura e inovação? É o que a gente faz. A Fundação Doimo, ela surgiu há mais de 10 anos e a gente sempre foi ligado ao empreendedorismo, que é o quê? Empreender. É gerar economia, transformar o seu entorno. E a gente começou com a indústria, depois nós fomos para os shoppings populares no Brasil inteiro, no começo dos anos 2000, que estava aquela pungência econômica do consumo popular. Depois nós fomos para os shoppings convencionais, depois para o mercado de origem, que é a parte de feira, agricultura familiar, etc. Então a nossa ideia é trazer isso tudo para um hub de economia criativa. Olha só como é que é interessante. Eu vou ter se tudo der certo, né, uma escola de restauro que vai restaurar não só o palácio, mas todo o centro de Manaus. Eu vou ter uma escola de empreendedorismo que é pegar as pessoas que já têm o tino empreendedor, que já têm o artesão, por exemplo, né, a arte indígena. Eu já vou pegar o artesão, ensinar ele a vender melhor, expor melhor, transformar ele já num lojista, num pequeno empresário. Eu vou ter o espaço para ele expor o objeto de cultura dele ali dentro do palácio. Olha como é que conecta. E vou ter população indo para lá para comprar, para visitar, não só o turista, mas a população de Manaus mesmo, voltar a ter a sensação de pertencimento do centro, né? Que a história da cidade passa pelo centro. A sensação de pertencimento de um cidadão, ela passa pelo centro da cidade. Nenhum cidadão, nenhuma cidade, ela vai conseguir evoluir de forma urbanística sem as pessoas terem sensação de pertencimento a elas, né? Frequentarem as ruas, frequentarem os centros, frequentar a cultura da cidade, a gastronomia, tudo. E qual é o critério, ou alguns dos critérios para esses pequenos empreendedores, artistas, artesãos,
eles possam ocupar esses espaços que são revitalizados pela Fundação Dóimo? Aqui em Manaus, por enquanto, a gente tem 2 espaços que eles se conversam muito e que dá para colocar qualquer tipo de empreendedor. Quando eu falo de mercado de origem, ali no Bootline, ali no Porto, eu falo de gastronomia, então eu falo da pessoa que vende comida na feira, tem uma comida gostosa na feira, X-caboclinho, que é o prato que todo mundo gosta daqui. A gente fala do indígena que vende a arte dele, o colar, a tapeçaria, a cestaria, a gente também está falando dele. A gente está falando no mercado de origem, o pessoal do extrativismo, da agricultura familiar, o pessoal da farinha. Então isso é mercado de origem, além de eventos, shows, etc., que dá para fazer no local também. Já no Palácio Rio Branco, a gente vai para um outro tipo de empreendedorismo, que é o artista, o pintor, as lojas de alta decoração daqui, do design brasileiro, do design manauara, nortista. Então você tem todos os tipos de empreendedor, dependendo do espaço. Um estilo vai ser no Palácio Branco, outro estilo vai ser no mercado de origem. Então hoje tem espaço para empreender de qualquer forma que a pessoa queira empreender de verdade, né? Agora, Bernard, a gente está na capital do maior estado do Brasil. Porém, a gente se sente isolado, né? A gente tem uma BR-319 que poderia nos ligar ao restante do país, mas ela é meio que intrafegável, né? As pessoas que se arriscam a fazer essa viagem, sair de Manaus, ou chegar a Manaus pela BR-319 demora muito tempo. E o custo da passagem de avião chega a ser muito alto para quem quer sair daqui de Manaus. Uma alternativa é sair de barco para Santarém, no caso, no Pará, né? E depois aí desbravar o Brasil afora. E aí eu te pergunto, quais são, diante desse desafio, né? Quais são os maiores desafios na restauração do Palácio? Porque quando você fala em restauração, eu penso assim, pô, será se tudo tem aqui em Manaus para fazer essa restauração ou se vai precisar pegar material lá de fora? Porque a gente acompanhou a construção, agora nos livros de história, a gente acompanhou a construção do Brasil, né, com muitas peças que vieram da Europa, né? E esse palácio, muita peça, veio muitos artigos da Europa para compor ele. Como é que a fundação vai se virar nesse quesito? Vai vir tudo de avião, vai vir de barco? Acredito que vai vir de barco, vai demorar. Como é que tá o planejamento de vocês? Isso é um dificultador mesmo, a logística de Manaus. Vou dar um exemplo do que vai acontecer provavelmente. As portas do palácio, elas são de madeira nobre, e aqui provavelmente a gente não vai ter uma mão de obra de restauro dessas portas, janelas, esquadrias. Nós vamos ter que mandar para Belo Horizonte via barco, cabotagem, depois caminhão até chegar em Belo Horizonte, levar para nossa indústria de móveis. Então a gente tem a gente é a escola de restauração. Não, a escola que a gente vai implantar aqui. Nós temos uma indústria de móveis de alta decoração em Belo Horizonte, que produz móveis de altíssimo padrão. Nós vamos mandar para a nossa indústria fazer todo o restauro lá e depois devolver aqui para o Amazonas. Isso, não, eu estou dando um exemplo das portas de janelas porque ele é fácil de entender. E o restauro, ele tem uma dinâmica que é muito sutil, né? O que é restaurar? É devolver a originalidade, né? Eu tenho que respeitar o arquiteto que fez a obra. Então, eu tenho que, sempre que possível, devolver da mesma forma de construção, da mesma forma de elaboração do local, né? Eu não posso simplesmente, onde era uma parede de concreto, colocar um azulejo, colocar um vidro. Isso aí é ofensivo. Restaurar é trazer originalidade. Então, a gente vai ter muita dificuldade com isso, mas se a gente já tem esse know-how, a gente vai fazer com cuidado, isso encarece bastante a obra. Mas é o que a gente faz, né? É essa junção aí de artistas, de restauro e de pessoas. Vocês trabalham com transportadora ou vocês mesmo são responsáveis pelo transporte? Não, a gente tem que contratar a transportadora. A gente tem um setor de compras grande na fundação que está acostumado com essa logística de Manaus. Eu lembro até no começo da obra aqui do Mercado de Origem, teve um pedaço de trouxe aço, se não me engano, foi de São Paulo. Aí teve o período de seca, o caminhão atrasou uns 2 meses, porque teve a seca do Rio, não conseguia subir na balsa. Então a gente já está acostumado com esse tipo de nuance de Manaus. É um dificultador, muito. Encarece e aumenta o prazo. Mas é o que tem, é o desafio que a gente topou fazer já.
por curiosidade, qual a estimativa de tempo? O rio estando normal, qual a estimativa de tempo para vir um material de Belo Horizonte para cá ou enviar para lá? O restauro, a gente não pode sair correndo para restaurar, porque a gente tem que entender como que foi feito tudo ali, como que o imóvel foi construído, que cor que é, qual que é a forma de pintura, dando um exemplo, né? A nossa ideia no começo já do ano que vem é de abrir o imóvel para a população. Independente se o restauro terminou 100% ou não terminou, a gente quer dar vida para o imóvel ao mesmo tempo que a gente restaura. Então, o prazo aí não fica tão determinante, porque seria até leviando da minha parte, eu falo assim, pô, esse restauro aqui vai durar 6 meses, 1 ano, eu não sei, porque eu tenho que entender o prédio. O restauro, cada coisa que você quebra num prédio de 100 anos, para ver o que tem ali dentro, tem uma surpresa, vai ter cano de cobre, vai ter até a maçaneta da porta, ela tem que ser diferente, tudo é diferente. Então a gente tem que ir ocupando ao mesmo tempo que a gente restaura, porque a gente devolve mais rápido para a cidade o imóvel, já dá a destinação para ele. E de que forma o mercado de origem da Amazônia influencia nesse projeto de restauração do Palácio Rio Branco? Tanto o Palácio Branco e o mercado de origem da Amazônia, eles só fazem sentido com uma política maior de ocupação do centro, né? O mercado de origem da Amazônia sozinho, ele não vai atrair todo dia, 7 dias por semana, o tempo todo, o morador de Manaus, o turista, para ir lá. O Palácio é a mesma coisa, o Mirante também é a mesma coisa. Eles têm que se conectar, tem que ser um hub de economia, tem que ser um hub de cultura, precisa ter um circuito ali que interligue todos os lugares para a pessoa querer sair de casa e visitar cada dia um lugar diferente. O turista sai de qualquer lugar do Brasil e do mundo para visitar Manaus e esses espaços. A gente até tem estudado, junto com a prefeitura, a reativação dos bondinhos aqui de Manaus para ver se a gente faz parte desse circuito, inclusive de bondinho. Então a gente pode criar, se tudo der certo, se esse estudo conseguir chegar numa viabilidade técnica e econômica, um novo modal de transporte para o centro e um circuito turístico literalmente nos bondinhos, que Manaus foi se não me engano, se não foi a primeira, a segunda ou a terceira cidade do Brasil a ter bondinho elétrico. Isso já é resgatar também a história de Manaus, né? E agora, para finalizar, né, minha última pergunta, a previsão de integração entre o ecossistema do mercado de origem e o Palácio Rio Negro? Acho que você citou lá no início da entrevista a ideia de fazer um circuito, né? Isso. Circuito cultural. Eu preciso de um circuito cultural. Isso a gente precisa também de ajuda de todos os entes públicos, governo, município. O Palácio Rio Branco e o mercado de origem, Bootline, sozinhos, eles não vão dar conta de revitalizar um hipercentro inteiro. A gente precisa das intervenções públicas, né? Que é a segurança pública, a melhoria na conservação do passeio, da iluminação. Isso, naturalmente, eles já vão se integrando se isso tudo caminhar em conjunto, né? O circuito ele vai criando espontaneamente. E a gente tem que expandir esse circuito, de novo. Temos que ir lá no Mirante, nós temos que ir desde lá do mercado Adolfo Lisboa e criar ali um grande circuito. Eu não quero ser 2 ilhas dentro de um centro que esteja degradado. Eu quero ser 2 âncoras para a revitalização do centro de uma das cidades mais importantes do Brasil, que foi uma das cidades mais importantes do mundo historicamente. Bernard, eu agradeço a sua participação aqui no programa M1 Entrevista. Eu queria agora deixar o espaço aberto, um tempo de 1 minuto aproximadamente, para você fazer as considerações finais diretamente para quem está nos assistindo. Aproveita e deixa aí um convite já, a gente já está finalizando o ano, você disse aqui que no início do próximo ano já vai abrir as portas do Palácio para a visitação da galera, né? Do público. Eu já vou fazer um convite para as pessoas visitarem a feirinha ali do Bootline, Mercado de Origem. O Mercado de Origem, ao mesmo tempo que a gente vai construindo um mercado, a gente vai fazendo a feirinha para esse feirante virar um lojista, já tem os eventos, os shows, ali tudo no Mercado de Origem, e fazer um convite, né, que se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente já vai abrir o Palácio Rio Branco para a cidade, para a comunidade, para as pessoas voltarem a frequentar o centro ali com feira de arte, de cultura, espaço de exposição de design, de moda, de tudo. Então, quem tiver interesse em não só expor, mas como interesse também de projetos legais, culturais, a gente pode fazer junto, já é um convite. Sigam a gente também no Instagram, né? Instagram Mercado de Origem da Amazônia, Instagram Doimo Fundação, que é da Fundação, e agora tem o Instagram também do Palácio Branco. Eu acho que esse projeto ele só vai sair do papel
Se tiver sociedade civil envolvida, se tiver o poder público, e se tiver o empresariado todos juntos. Isso aí vai fazer com que a gente resgate o hipercentro de Manaus, uma das cidades mais importantes do Brasil, uma das cidades mais ricas historicamente do mundo, né? Nós estamos falando da capital da Amazônia, né? Não é só a capital do Amazonas. Manaus é muita coisa. Muito obrigado, Bernard. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, essa é mais uma edição do programa AM1 Entrevista. Eu conversei com Bernard Martins, ele que é presidente da Fundação Doimo e diretor do grupo UAI. UAI de Mineiro mesmo, perguntei dele aqui antes da gente iniciar essa entrevista. Diretor do grupo UAI Mercado de Origem. Eu quero te lembrar que esse conteúdo ele fica disponível na íntegra nas nossas redes sociais. Basta você pesquisar lá no YouTube TV AM1, ou você conferir cortes no nosso Instagram, o @portal Amazonas1. E eu quero te lembrar também que a cobertura de política continua a todo vapor no nosso site, no amazonas1.com.br. Até a próxima edição do programa AM1 Entrevista.